Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola. Eu sou o professor Lucas Limberti e hoje, para você que quer prestar a Unicamp, nós vamos dar dicas importantíssimas aqui sobre como ler essa obra, né? Essa lista de obras, melhor dizendo, tá bom? Então é isso, roda a vinheta aí. Beleza, senhoras e senhores, nós recebemos diversos pedidos aqui para gravar esse vídeo sobre as dicas de leitura para a lista da Unicamp, especialmente quando nós subimos o vídeo da lista da FUVEST, né? Então, dando essas dicas para você que vai prestar a Unicamp, presta atenção que vale a pena dar uma olhada, então, em como fazer essa leitura, né? Então, vocês já devem ter percebido, quem segue aqui o nosso canal, que normalmente quando se trata de lista de leituras, eu peço para os alunos fazerem a leitura de forma cronológica, ou seja, entender o desenvolvimento, né, as motivações históricas que a Unicamp, a Conveste, na verdade, né, escolhe essa lista. Faz algum sentido para você entender o todo, né? E obviamente, conforme o homem vai mudando historicamente, a arte, a literatura vai acompanhando essa mudança, tudo bem? E a Unicamp começa então de forma cronológica, como eu disse para vocês, essa é a primeira dica, com a Carta de Achamento do Brasil, de Pero Vaz de Caminha. Olha só que interessante, a Unicamp então resolve escolher uma obra que dá início à literatura brasileira, tudo bem? Então a Carta de Pero Vaz de Caminha é considerada a certidão de nascimento da literatura brasileira. Lembra que é um olhar, claro, dos portugueses, não tem assim uma neutralidade, apesar de Pero Vaz de Caminha dizer que sem afear nem aformosear, né, vou dar conta do que nessa terra vi, ele vai fazendo uma série de juízos de valor ali. Então, fica atento a atenção que ele dá para fauna, flora, minérios, topografia, para informar o rei Dom Manuel, ao mesmo tempo que ele vai discutir a questão dos nativos. Os nativos chamaram muita atenção aí, né? A questão do comportamento, de andarem nus, enfim. E, obviamente, a sua inocência em relação aos minérios, à religião, prestar atenção, lembrar do gênero epistolar, né, que é o gênero de cartas, tudo bem? Depois nós vamos, segunda obra aí da lista da Unicamp, os Sonetos de Camões, vamos para o Renascimento, esse grande nome, este herói português, que tem a sua obra dividida em épica e lírica, épica os Lusíadas e lírica é o que a Unicamp quer. Parte integrante do seu livro Rimas, que é um livro póstumo de 1595, nós vamos ter os seus sonetos. Então, lembrar que o soneto é a forma clássica que vem lá do Dolce Stile Nuovo, do Francesco Petrarca, na Itália, 4-4-3-3, né? 2 quartetos, 2 tercetos, com 14 versos, rimas ABBA, BBA, CDC, CDC, com as variações dos tercetos e os temas que o Camões aborda, né? Ou o amor neoplatônico ou o desconcerto do mundo, beleza? Depois do Camões, vamos para a nossa terceira obra aqui da lista da Unicamp, que é Bons Dias, um conjunto de crônicas de Machado de Assis, ali do final do século XIX, onde o Machado vai fazer uma série de discussões, claro, lembrar desse gênero crônica, que é importante, aliás, uma questão da lista da Unicamp é justamente esta multiplicidade de gêneros, tem carta, tem crônica, tem poema, tem romance, tem conto, tudo bem? E em Bons Dias, Machado de Assis, que tem essa coluna no jornal, vai fazer uma série de discussões acerca do que era o Brasil do final do século XIX, em especial levantando questões como a abolição da escravatura, né? Que ele tem uma visão, claro, sempre complexa por ser Machado de Assis. Ele é sim a favor, claro, da abolição, né? Ao mesmo tempo que ele discute que depois da abolição as pessoas ficarão escravas do mercado de trabalho. Então, algumas questões importantes desse cotidiano brasileiro, especialmente do Rio de Janeiro, do final do século XIX, vão aparecer nas crônicas dos Bons Dias, onde ele assume, às vezes, personalidades diferentes, ele não assina, muitas vezes, quem é, criando toda aquela atmosfera genial de nosso grande bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis, beleza? Depois de Bons Dias, vamos para o livro O Ateneu, tudo bem? O Ateneu, de Raul Pompeia, uma obra representante do naturalismo brasileiro, mas com uma série de influências do impressionismo também, contando a história
as memórias, na verdade, né, do garoto Sérgio, que foi para o Ateneu, que era o nome de um colégio interno, e nesse Ateneu ele vai ter o seu rito de passagem, né? Lembrar do diretor Aristarco, lembrar da fala do pai em frente do garoto Sérgio, o pai do garoto Sérgio em frente ao Ateneu, vai se conhecer a vida, né? Coragem para a luta e todo aquilo que se esperava desse colégio interno, mas que na verdade nós tínhamos uma reprodução no microcosmo do colégio do que era o macrocosmo do mundo lá fora, a questão do determinismo social. Teoria cientificista do final do século XIX está colocada ali como um valor absoluto, tudo bem? Vamos para a falência de Júlia Lopes de Almeida, onde nós vamos ter uma história de uma família, né, especialmente destaque aí para a figura da Camila, né, uma mulher que vive dentro de uma família completamente ligada aos interesses econômicos, e essa questão arrivista, portanto, essa coisa de querer enriquecer a qualquer custo, após uma falência no investimento na Bolsa do Café, a família vai à derrocada e nós temos o suicídio do marido da Camila. Isso é um dado importante porque depois nós vamos ter um final da história em que a Júlia coloca uma espécie de lugar de independência das mulheres que sobrevivem ali na sociedade carioca do final do 19 sem necessidade dos homens, né? Então é um pouco uma discussão que projeta aspectos da sua biografia, pensando que a Júlia Lopes de Almeida foi escolhida para a Academia Brasileira de Letras e não pôde assumir porque era mulher. Então, isso é um dado interessante aí, tá bom? Depois nós vamos para Portugal. O próximo livro aí é O Marinheiro, do genial Fernando Pessoa, então literatura portuguesa. O gênero aqui é o teatro, tá? Nós vamos falar de um drama estático que vai contar a história daquelas moças, né, daquelas donzelas que estão no topo de um castelo velando uma outra moça, e durante a noite toda elas vão conversando. Não se sabe muito bem quem elas são, o que elas estão fazendo ali, mas a grande questão é que elas imaginam um mundo perfeito ao narrar a história de um marinheiro que naufragou e reconstrói a própria história em uma ilha. Então tem toda uma questão da constituição desse imaginário do que seria um mundo perfeito, sobretudo associado à dimensão onírica, imaginativa, do que de fato é essa tensão entre realidade e fantasia na perspectiva de construção de um mundo próprio, né? Então o drama estático tem a ver com essa questão de não acontecer nada na obra e toda a história estar pautada no diálogo, no verbo, na palavra, que é aquilo que o Fernando Pessoa sabe fazer muito bem, tudo bem? Depois vamos para o livro Tarde, o livro publicado em 1919 de Olavo Bilac, um ano depois de sua morte, é o seu último grande livro de sonetos, um fechamento da lógica parnasiana nesse livro que de alguma forma reflete o entardecer, o crepúsculo da sua própria vida. Vale lembrar que do ponto de vista formal ele vai trabalhar com o soneto e muitas vezes com o verso dodecassílabo, conhecido como alexandrino, que é uma variação da tradição do soneto clássico italiano, que seria o decassílabo, que isso é um dado importante. Olavo Bilac, o príncipe dos poetas parnasianos, vai trabalhar exaustivamente essa preocupação formal, essa impassibilidade, e nesse livro algumas pitadas já de sentimentalismo, de romantismo, que foge um pouco à tradição da pureza parnasiana. Então ele fala da mulher, fala da pátria, fala do progresso, fala do trabalho e exalta de forma metalinguística a língua portuguesa, lembra da última flor do Lácio, tudo bem? Depois vamos para Lígia Fagundes Telles, olha aí, com o Seminário dos Ratos, um conto agora, né? Um conto muito interessante em que um ataque de ratos está acontecendo, uma história que se passa na época da ditadura, aliás, é uma grande crítica à ditadura militar no Brasil, onde a Ratesp, né, que é um órgão que cuidava dessa questão dos ratos, da invasão de ratos, vai fazer o seu seminário, e esse seminário, na verdade, não resolve nada. Num dado momento, nós temos um elemento fantástico ali, que os ratos atacam todo mundo e vão, no fim das contas, representar, de fato, os ratos que eram os militares que atacavam a sociedade brasileira. Uma grande crítica, né, da recém falecida Lígia Fagundes Telles. Fica aí uma dica importante, justamente pelo fato de que quando nós temos essas efemérides, elas acabam sendo preponderantes aí para a gente apostar em livros que podem aparecer no vestibular, tudo bem?
Depois vamos para Sobrevivendo no Inferno, que é muito interessante por parte da Unicamp, que ela escolhe, na verdade, um disco, né? Um disco, então essa mescla de música e literatura que fica clara na própria noção do ritmo que os Racionais MCs ocupam, que é o rap, né? A sigla RAP, Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, essa junção, esse crossover de música e poesia vão aparecer na representação dessas vozes que remetem ao que é a periferia de São Paulo, especialmente ali na década de 90. É uma discussão muito interessante em que o inferno, né, sobrevivendo no inferno, é justamente os espaços da pobreza, o espaço da periferia, os espaços dos presídios, né? Há uma menção interessante, aquilo que vai ser ao massacre do Carandiru e tudo que representou esse momento para a sociedade brasileira, o surgimento do rap. Então lembrar do Ice Blue, do Mano Brown, do KLJ, entre tantos outros, todas as outras figuras importantes do rap nacional, tudo bem? E para fechar tudo isso, nós vamos para Niquete, de Paulina Chiziane, uma figura muito interessante, literatura lusófona, literatura moçambicana da Paulina, que foi um dos primeiros, né, um dos grandes nomes ali da literatura moçambicana, que vai discutir justamente a questão do feminino, né? Então nós vamos ter ali a questão do feminismo sendo levado em consideração, em especial essa discussão sobre a poligamia, né? Como a poligamia ela é aceita pelos homens e como as mulheres ficam à mercê dessa situação, ficam à mercê de serem objetos de um machismo onde há uma normalização desse machismo por parte dos homens e as mulheres não, aí nós vamos ter um levante nesse sentido. Tudo bem? Então a história gira em torno de Rami, né, que é a protagonista aí, que vai justamente se levantar junto às outras esposas do seu marido Tony e vai articular justamente uma ação propositiva da poligamia, tudo bem? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído aí com algumas dicas rápidas sobre o que observar em cada uma dessas obras, né? Especialmente do ponto de vista cronológico, passando, né, por literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura moçambicana, né, lusófona da África, passando por conto, carta, poema, peça de teatro, romance, tudo bem? Indo desde lá do quinhentismo, passando pelo parnasianismo, modernismo, naturalismo, enfim, literatura contemporânea. Uma lista bem rica, uma lista que vale a pena o aluno dar atenção especial, não deixar de ler essas obras, né? Tem algumas obras como contos que são super rápidos, como o Seminário dos Ratos, ou mesmo o espetáculo marinheiro do Fernando Pessoa, e que eu tenho certeza que vocês vão mandar muito bem. Depois me contem se foram bem na prova, tá bom? Então, para quem chegou até aqui no vídeo, um beijão no coração de todo mundo, tamo junto, valeu, se inscreva aí no canal, assine o sininho, compartilhe esse vídeo com os amigos. Um beijão no coração de todo mundo, valeu, até a próxima!